Fala pessoal, tudo ok com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar resolvendo a atividade da aula 13 que a gente falou sobre o while. Então se você não viu a aula passada, eu vou estar disponibilizando o card aqui ao canto para que você assista antes de fazer essa aula aqui. E não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e ativar as notificações para que você não perca aí nenhum dos conteúdos aqui do canal Jovens Programadores. Então, vamos pro vídeo? Bem pessoal, antes de começar a aula aqui, eu queria agradecer ao nosso amigo Alexandre por ter me alertado sobre um equívoco na aula passada, onde eu falei que lá na condição do while, ele vai repetir até que a condição dele seja verdadeira, ou seja, enquanto for falsa, ele vai repetir. Porém, isso não é o que acontece. O que acontece é que, enquanto a condição dentro do while for verdadeira, ele vai continuar rodando. Eu vou mostrar mais à frente para vocês, mas aí já fica os meus agradecimentos aqui ao Alexandre. Então, pessoal, vocês coloquem aí o comentário de vocês para a gente começar a fazer os exercícios. E eu pedi para vocês fazerem um programa que vai receber do usuário um valor até que ele digite um número que seja um número par. Então, vamos criar aqui uma variável do tipo inteiro com o número que o usuário vai digitar. E aqui a gente vai inicializar ela com 1 para que a gente consiga aí fazer o nosso while tranquilamente. E vocês vão ver mais à frente por que colocar o 1 aqui. Mas existem diversas maneiras de se fazer, então se você fez de uma forma diferente e executou certinho, provavelmente o seu está correto também. Vamos criar aqui agora um while com a condição de que num dividido por 2 diferente de 0, ele vai repetir. O que acontece aqui? Enquanto o número dividido aqui, ó, observem que não está a barrinha, que é o que a gente utiliza na programação para divisão, e a gente colocou uma porcentagem, porque é justamente que eu pedi para vocês pesquisarem para como achar aí se um número é par ou ímpar. Por quê? Esse porcentagem aqui, ele vai identificar não a divisão, mas o resto da divisão. E se o resto da divisão for igual a 0, então o resto da divisão por 2 foi igual a 0, esse número vai ser um número par, porque na hora da divisão não vai restar nenhum número para se dividir. Agora, se for diferente, aí ele já não vai ser um número par. Então, por isso que a gente colocou um número 1 aqui, porque com o número 1 aqui, ele vai entrar no nosso while e vai repetir até que o resto de num, da variável num, seja igual a 0, tranquilo? Vamos escrever agora aqui um printf para pedir para o usuário um valor. Vamos aqui, ó, digite o número. O usuário vai digitar um número e a gente vai estar recebendo aí com a função scanf. Com aqui, ó, porcentagem i, vírgula, e comercial apontado para a variável num. E prontinho, ele já recebeu aqui o valor do usuário. E agora vamos fazer umas condições aqui, pessoal, para que se o número for um número ímpar, ele vai responder para o usuário que aquele número ele não corresponde ao número par e ele precisa digitar novamente. Então vamos fazer aqui, ó, se vai ser a mesma condição aqui do while. A gente pode até copiar aqui, ó, e colar. Por quê? Se o num dividido aqui por 2, o resto da divisão por 2 for diferente de 0, ele vai ser um número ímpar. Então vamos mostrar para ele aqui, ó, falando que o número, porcentagem i, vamos mostrar para ele qual o número que ele digitou, num, variável num, e aqui é um ímpar. Então, se o número, a variável número, o resto da divisão de número dividido por 2 for diferente de 0, ou seja, vai ser um número ímpar, ele vai mostrar na tela isso aqui, ó. O número vai mostrar um número e é um número ímpar. O número 3, por exemplo, é um ímpar. Agora, e se ele for um número par? Se for um número par, a gente vai escrever um else aqui, que a gente vai estar
mostrando aqui, ó, que parabéns, porcentagem i é um número par. E agora a gente só mostra para ele aqui qual é o número que ele digitou. E aí, pessoal, esse aqui é basicamente o nosso programa. E se você não sabe como fazer essas condições aqui, eu vou estar deixando um card ao canto para que você veja a nossa aula sobre condições. E aqui, pessoal, basta você executar. Ele nos deu um errinho aqui, ó, de falta de ponto e vírgula. Isso sempre vai acontecer, mas normalmente aí a plataforma de programação vai falar para você que você errou em tal local. E agora vamos executar aqui para vocês verem como ficou. Digite o número. Vejam só que o nosso programa, ele já criou a variável aqui, atribuiu 1, e agora ele já está dentro do while aqui rodando. Ele já está nessa parte aqui, ó, na linha 20, que ele pede para a gente um número. Vamos digitar aqui, por exemplo, um número 3. E aqui, quando a gente digitar o número 3 e dar Enter, ele vai ter que repetir o programa e pedir para a gente novamente para digitar outro valor. E mostrar para a gente também a mensagem de que o número que a gente digitou, no caso 3, é um número ímpar. Vamos clicar aqui, ó. O número 3 é um ímpar. Ele fez certinho aqui, só que está embolado. Vamos dar um barra N aqui, ó, para ficar mais organizado. Barra N para soltar uma linha. Barra N e barra N. Vamos executar aqui de novo. Digite o número. Vamos digitar aqui o número 3 novamente. E ele já mostra aqui, ó, o número 3 é um ímpar. Aí ele já pede para a gente digitar o número novamente. Vamos digitar agora, por exemplo, o número 5. 5 é ímpar. 7 também é um número ímpar. Agora vamos colocar o número par para ver se ele fala que a gente acertou tudo certinho. Vamos colocar aqui, por exemplo, o número 12. E olha só, parabéns, 12 é um número par. Então, pessoal, se você conseguiu fazer o exercício aí e compilou certinho e deu os mesmos resultados que aqui, você fez tudo bonitinho, tudo certinho, e ele está rodando liso perfeitamente. E lembrando que na linguagem de programação não existe uma forma, um padrão de se fazer, vai da criatividade de cada um de vocês. E eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Peace.